Deus, aqui é uma história que eu conheço. Mas quero falar um pouco sobre o poder do clamor. A Bíblia fala no livro de Marcos, capítulo 46, que Jesus estava para entrar na cidade de Jericó. Mas antes de Jesus entrar na cidade de Jericó, a Bíblia diz que houve na cidade de Jericó um cego chamado Bartimeu. Bartimeu era um cego que vivia ali. Ele era carregado para ficar ao lado do caminho. A Bíblia diz que certo dia ele ouviu que Jesus vai passar. Naquele dia ele sentou, ele começou a ouvir vozes. A Bíblia diz que Bartimeu, ele começou a clamar para que Jesus socorresse ele. Sabe, há poder no clamor. A Bíblia diz que ele estava no caminho. E a Bíblia também diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Naquele momento Bartimeu precisava de uma verdade, precisava de uma vida. Bartimeu precisava de estar no caminho. Aleluia. A Bíblia diz que ele estava cego. A Bíblia diz que ele estava impotente sem Deus. Aleluia. Ele vivia uma vida sem Deus, uma vida sem clamor. Sabe, uma vida sem clamor é uma vida sem Deus. Yes, mas a partir do momento que ele começou a clamar, aleluia, a Bíblia diz que Jesus parou para lhe ouvir. Quando você começa a clamar, Deus para te ouvir. Aleluia. Sabe por que ainda Deus não te ouviu? Porque você não clamou. Aleluia. Deus já sabe o que você necessita, mas Ele precisa de ouvir a tua voz. Aleluia. A Bíblia diz que quando Bartimeu começou a clamar, houve pessoas que tentaram impedir o clamor de Bartimeu. Quando você ora, saiba que há pessoas que vão tentar impedir que você pare de orar. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne. Bartimeu entendeu que a luta não é contra a carne. A luta é oração. Aleluia. Quando você quer ganhar uma batalha, você deve se ajoelhar. Aleluia. Porque a tua boca, ela te coloca diante de Deus, mas o teu joelho te leva diante de Deus. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que quando Ana começou a orar, ela mudou o semblante. O segredo do clamor está da forma que você entra. Bartimeu entrou no clamor cego, mas saiu do clamor a olhar. Aleluia. Sabe aquilo que é a tua cegueira, Deus está vendo que você vai poder olhar. Aleluia. A Bíblia diz que quando ele clamou, Jesus parou e ele lançou a capa. Bartimeu estava andando com uma capa da miséria, capa da cegueira, mas quando Jesus entrou na vida dele, ele deitou a capa. Nesta manhã declaro para você: deita essa capa de cegueira. Aleluia. Deita essa capa de miséria. Este não é o teu nome. Se te conheciam como cego, vão te ver a olhar. Aleluia. A Bíblia diz que a vida de Bartimeu mudou desde o momento que ele começou a clamar, desde o momento que ele começou a orar. Sabe, se você é filho de Deus, você deve se ajoelhar e buscar a presença de Deus. Aleluia. Amém. Há poder no clamor. A Bíblia diz que Ana mudou o semblante. Quando você entra na oração carregado, quando você entra na oração pesado, você tem que sair leve. Penina não sabia o que aconteceu, porque ela não orava. Ela não estava na dimensão de Ana. Ela só sabe que Ana ficou alegre. Ela só sabe que Ana mudou. Desde o momento que você começa a orar, você tem que ter a certeza que Deus vai mudar a circunstância. Aleluia. Você tem que ter a certeza da intervenção de Deus. Há poder no clamor. Há poder em Deus. Há poder da palavra de Deus. A Bíblia diz: não te assombres, nem te espantes, porque eu sou teu Deus e te sustentarei com a minha destra fiel. Deus vai te sustentar. Amém. Aleluia. A Bíblia diz que os discípulos foram para pescar por causa de uma necessidade humana. Eles já não davam a ver o que podiam fazer. Pedro disse: então vou ir pescar, porque ele precisava de alimentar a família. Mas a Bíblia declara que quando Pedro foi, a Bíblia declara que durante uma noite eles não conseguiram pescar. Por que não conseguiram pescar? Deixa eu te dizer, existe esforço que você faz com Deus, mas existe aquele esforço que você faz sem Deus. Aleluia. Quando eles entraram no mar, não entraram com Jesus. Eles entraram sozinhos, porque era uma necessidade humana. Mas a Bíblia declara que no amanhecer, Jesus apareceu e perguntou: tem alguma coisa para comer?
Jesus quer responder à tua necessidade. Jesus não vai te perguntar e não vai te dar. Quando Deus te pergunta, é porque Ele vai te dar. Aleluia. Amém. A Bíblia declara que Jesus disse: lança a rede para o outro lado. Sabe, quando Jesus disse lança a rede para o outro lado, ele já estava a andar com a palavra de Deus. Já não era ele que ia trabalhar, é a palavra de Deus que ia trabalhar. Aleluia. Aí tem um grande segredo. Eles entraram sem a palavra e estavam a vir sem a palavra. Mas quando a palavra foi, a palavra produziu peixe. Sabe, não se preocupa, Deus será a tua provisão. Aleluia. Você está vendo a riqueza no petróleo? Aleluia. Eu estou vendo a riqueza em Deus. Aleluia. Porque a Bíblia diz: a terra e a sua plenitude pertence a Deus. Aleluia. Você pertence a Deus. Amém. Tua família pertence a Amém. Deus. Teu trabalho pertence a Amém. Deus. Teus filhos pertencem a Amém. Deus. Ei, Amém. significa dizer que esse tempo que estamos a viver, nós estamos tipo Bartimeu, estamos a entrar, nós não sabemos o dia da manhã, mas Deus sabe o que vai acontecer amanhã. Amém. Por isso é que Deus diz: não andem ansiosos por coisa alguma. Nós não devemos andar com ansiedade, o que é que vai acontecer amanhã. Mais uma vez nós estamos a ver que o mundo está fragilizado. Mais uma vez nós estamos a ver que este mundo pertence a Deus. Você não tem controle das coisas. É Deus que tem controle das coisas. A tua sabedoria não te leva além sem Deus. A Bíblia diz que a sabedoria do homem é loucura diante de Deus. A tua visão faz você. E Deus é a nossa visão. Amém. Deus é a nossa provisão. Amém. A Bíblia diz que quando Pedro começou a puxar a rede, houve muitos peixes na rede. Tá? É o que te preocupa? Lança a tua rede segundo a vontade de Deus. Você vai entender que quando você anda com Deus é diferente de andar sem Deus. Amém. Há poder no clamor. Amém. Qualquer momento que você estiver na tua casa, inclina o teu joelho, ora, busca a Deus. Amém. Para não querer saber do defeito. Sabe, diante da presença de Deus não existe defeito. Deus, Ele está dentro do teu coração. Amém. O teu coração carrega um plano. Amém. Deus vai ouvir a tua voz. Amém. Aleluia. A Bíblia diz que Ele tirou a capa. Capa representa poder. Capa representa autoridade. Ele retirou aquela capa. Ele renunciou àquele momento. Sabe, existe um momento na tua vida que você tem que renunciar. Deus disse: tem de bom ânimo. Sabe, em qualquer momento, tem de bom ânimo. A Bíblia diz que haverá aflição, haverá perseguição, mas tem de bom ânimo. Nesta manhã, Deus vai nos dar bom ânimo. Assim como Bartimeu, ele esperou, ele não se apressou, ele esperou no momento de Deus. Amém. A Bíblia diz que há tempo para tudo, debaixo dos céus. Amém. Essa pandemia vai passar. Amém. É só um tempo, aleluia. Amém. Bartimeu foi tocado, Bartimeu foi levantado. Amém. Ele foi transformado. Amém. Não ficou mais a mesma pessoa. Amém. Há poder no clamor. Aí onde você está, quero te incentivar. Quando você estiver a meditar nesta palavra, em Marcos capítulo 10, versículo 46, você vai entender que há poder no clamor. Você vai entender que Deus pode mudar a tua situação. Você vai entender que Deus não depende da tua riqueza. Deus não depende da pobreza. Amém. A terra pertence a Deus. Amém. A terra é a sua plenitude. Amém. Pertence a Deus. Aleluia. Amém. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. Que o pastor Euclides Biaso continua conectado. Enquanto nós viver, a palavra de Deus vai permanecer. Amém. Haverá sempre uma voz que vai te orientar. Haverá sempre uma voz que vai te orientar. Haverá sempre uma voz que vai te guiar. Haverá sempre uma palavra para a tua vida. Haverá sempre esta palavra. Deus abençoe. Shalom. Amém.